Em momentos delicados, é preciso ter cuidado dobrado. É sobre isso que eu quero falar com você nesse devocional e, para isso, nós vamos mergulhar aqui nos primeiros versículos do Salmo 141. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Devocional Diário. Todos os dias, uma meditação curta na palavra de Deus para abençoar a sua vida, para que a sua vida sempre seja regada com a palavra de Deus. Então, se você está chegando aqui hoje, considere se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e também ativar as notificações, porque sempre que sair um vídeo novo, o YouTube te avisa falando que tem vídeo novo, uma meditação nova na palavra de Deus. Vamos lá, então. É, Quando uma pessoa está em uma situação delicada, ela precisa ter cuidados dobrados. Eu me lembro, na época da pandemia, a minha esposa é profissional na área da saúde, ela é enfermeira, e a profissão em si já requer certos cuidados. Quando vai manusear alguma amostra de sangue, alguma coisa do tipo, tem que colocar equipamentos, tudo isso. Mas essa questão de cuidados ficou ainda mais escancarada na época da pandemia. Máscaras, equipamentos, ainda mais no começo ali, muitos cuidados eram necessários, medidas profissionais aconselhadas dentro do hospital. Então, tudo isso por quê? Porque era uma situação delicada. E quando você está, eh, em uma situação delicada, a atenção precisa ser redobrada. Uma coisa é você segurar, não sei, um celular. Outra coisa é você segurar um dinamite nas mãos, uma granada. Você vai segurar os 2 de uma forma bem diferente. E isso tudo ilustra o que acontece aqui no Salmo 141. Em momentos difíceis, nós precisamos ter cuidado redobrado. Vamos olhar aqui no texto que você vai entender o que eu quero falar. Esse salmo é um salmo de Davi e tem mais versículos além do versículo 4, só que eu vou focar no versículo 3 e 4 aqui. O 1 e o 2 eu coloco basicamente para dar um contexto. Por quê? O versículo 1 e 2 já mostra qual era a situação que Davi estava passando. Davi, ele estava enfrentando aqui um momento de angústia que era um momento urgente. Não era uma situação que dava para esperar, que dava para administrar por mais tempo. Davi está passando por um momento muito difícil e ele diz: clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Escute, Senhor, a minha oração, o levantar das minhas mãos. Davi está passando por uma situação angustiante, uma situação muito difícil, e ele pede que o Senhor o escute rapidamente, que o Senhor intervenha nessa situação depressa. Até aí tudo bem. E nesse momento você pode começar a pensar, tá, Davi está passando por uma situação difícil e ele deve ter cuidado redobrado. Mas com quem? Será que ele deve ter cuidado redobrado com os seus inimigos? Será que ele deve ter cuidado redobrado com as tentações que estão ao seu redor? E por incrível que pareça, essa não é a primeira preocupação de Davi quando ele pensa sobre a sua aflição. A primeira preocupação de Davi é com ele mesmo. Olha só, isso aqui é muito legal. Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Ele diz assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Versículo 4. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Olha só, Davi, ele está preocupado com as suas palavras. Davi está preocupado com o seu coração. Davi está preocupado com o que ele vai fazer. Vamos destacar isso aqui? Olha só, deixa eu colocar amarelo aqui. Davi, ele diz assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Davi está preocupado com o que ele vai falar. Nesse tempo de dificuldade, e convenhamos, na hora da dor, na hora da dificuldade, a chance de falar algo do qual nós vamos nos arrepender depois é muito maior. A chance das nossas palavras causarem ainda mais dor, ainda mais problemas, essa chance é real. Tanto que Tiago vai falar
sobre o poder destrutivo da língua, das palavras. A partir do momento que você disse uma palavra, não tem como mais recolher essa palavra, não tem como desdizer o que você disse. Talvez você vai pedir perdão, mas aquelas palavras já foram lançadas, elas já estão fora de você. Davi fala: Senhor, proteja as minhas palavras. É como se fosse colocado um guarda ali nos lábios de Davi que impedisse ele dizer o que ele não poderia dizer nesse momento. Davi também, ele olha para o seu coração. Não permita que o meu coração se volte para o mal. Davi está preocupado com a sua vida interior. Senhor, a situação é difícil, a situação é delicada, mas, Senhor, guarda o meu coração. Não deixa o meu coração ser levado para longe da tua vontade. Não deixe, Senhor, que essa situação difícil pela qual eu estou passando faça com que o meu coração se desvie dos teus caminhos, se desvie dos teus propósitos, se afaste daquilo que o Senhor determina que é bom, justo e correto. Davi está preocupado com os seus sentimentos, com o seu interior, com a sua mente. E Davi, claro, também está preocupado com as tentações, com as oportunidades que aparecem. Porque ele fala assim: Senhor, não permita que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Senhor, que essa situação não me leve a pecar, não me leve a fazer algo que é contrário à tua vontade. E isso daqui é uma baita lição para nós. Porque quando nós estamos passando por momentos delicados, nós precisamos ter cuidado dobrado com nós mesmos. Sim, nós precisamos ter cuidado dobrado com o que nós falamos, nós precisamos ter um cuidado dobrado com o nosso interior, para não deixar que rancor, mágoa, falta de perdão, ódio, essas coisas dominem o nosso coração. Nós precisamos estar atentos ao que fazemos, para quais comportamentos estamos sendo empurrados. Em tempos de dificuldade, você deve ter cuidado com você mesmo. Porque quando a gente está ferido, quando a gente está sofrendo, assim, nós somos mais empurrados para cair nessas áreas que Davi aponta aqui. Quando uma pessoa é injusta com você, você é tentado a falar o que não deve. No meio de uma discussão, você é tentado a cair na maledicência, na ofensa, na ira pecaminosa. Quando você está passando por uma dificuldade financeira, você é mais tentado a se envolver em práticas perversas. Quando o casamento está em crise, o coração ele é empurrado para começar a desejar aquilo que não se pode desejar. O coração é empurrado para comportamentos que são o oposto da vontade do Senhor. E da mesma forma, quando você está bem, numa calmaria, isso também pode acontecer, mas em momentos de provação, meus irmãos, assim, a chance de sermos tentados, arrastados para longe da vontade de Deus é muito grande. É quando estamos com fome no deserto que Satanás chega e fala assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. São nesses momentos que a proposta mais fácil vem. E se você está passando por um momento de dificuldade, você deve ter cuidado redobrado com o seu coração. Talvez você está passando, como eu falei aqui, por uma crise em relacionamentos, por uma crise ministerial, por uma crise financeira, por uma crise emotiva. Talvez você sofreu uma grande decepção e nesses momentos a sua oração, sim, ela deve conter: Senhor, resolva essa situação. Senhor, intervenha. Isso faz parte da oração. O vem depressa não está errado. Pelo contrário, está certo. Você deve entregar essa situação nas mãos do Senhor. Mas, enquanto não chega o tempo de Deus resolver essa situação, você deve pedir para si mesmo. Você deve falar: Senhor, não deixe que essa crise me empurre para longe de ti. Senhor, não deixe que essa crise transforme a minha boca, o meu falar, em um veículo que vai contra a tua vontade, que desonra o teu nome. Senhor, proteja o meu coração, livra-me de práticas perversas. Senhor, que isso nunca faça parte da minha vida. Esse tem que ser o desejo do seu coração, e eu espero que, se você está passando por uma situação difícil, você saia desse vídeo
fazendo uma oração. Essa oração aqui, ó, você pode orar essas mesmas palavras. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, não permitas que o meu coração se volte para o mal. Sim, faça essa oração. Se você está em um momento tranquilo da sua vida, você também pode fazer essa oração, mas guarde também essa oração para dias difíceis, para dias maus, para dias em que você vai ser tentado a falar o que não deve, a abraçar ideias que você não deve abraçar, a se envolver em práticas que você não deve se envolver. No meio da tribulação, nós temos que ter cuidado dobrado, temos que usar máscaras espirituais, luvas espirituais para nos proteger desse vírus chamado pecado, que onde ele entra, ele causa morte, ele causa dor, ele causa destruição. Eu espero que essa palavra aqui tenha abençoado, edificado a sua vida, e se você deseja mergulhar na palavra de Deus, se você tem o desejo de não apenas ler a Bíblia toda, mas entender a Bíblia, eu quero te convidar a conhecer o curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um Ano. Uma caminhada de Gênesis a Apocalipse sem pular nenhum livro, entendendo todos os livros da Bíblia. Meu objetivo é que você nunca mais fique perdido na hora da leitura da palavra. Se isso faz sentido para você, tem um link aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar lá, tem todas as informações e até tem uma aula gratuita. Perdão, tem até uma aula gratuita para você lá já começar a ver do que se trata o material, corre lá, dá uma olhadinha, porque eu tenho muita convicção de que esse material pode ser um grande diferencial na sua leitura da palavra de Deus. No mais, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal e não ativou aí as notificações, faça isso agora mesmo, porque logo mais tem mais um devocional diário sendo postado aqui para você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um abraço e até a próxima.